Olá, bem-vindos ao meu canal Jaque Descomplicando a Confeitaria. Hoje eu trago para vocês a receita do meu bolo de chocolate, a minha massa de chocolate que eu gosto de utilizar para os meus bolos estruturados. Por quê? Tem uma massa coringa aqui no canal que eu amo, que dá para eu fazer vários tipos de bolo com uma massa só. Essa em especial, gente, eu gosto de fazer os meus bolos de festa, porque é uma massa que assim que ela sai do forno, ela tá úmida. Depois ela dá uma leve secadinha e eu posso molhar ela à vontade. Eu posso jogar minha caldinha à vontade, que é uma massa que não vai desestruturar, que não vai quebrar, que não vai rachar. Então essa é a nossa receita de hoje. Vamos colocar no bol da batedeira 3 ovos com 230 gramas de açúcar, que eu estou utilizando açúcar refinado. Vamos bater o açúcar e os ovos por aproximadamente 4 a 5 minutos, até ficar um creme esbranquiçado, bem aerado, tá? Quando estiver bem espumoso, bem aerado, a gente acrescenta 90 gramas de óleo, gramas mesmo, tá, gente? Não é ml, pesa na balança, 90 gramas de óleo. Vamos bater novamente por uns 2 minutinhos, até ficar bem homogêneo. Ficou bem homogêneo, nós vamos acrescentar 90 gramas de chocolate 70%. Se você quiser utilizar outro chocolate, 50%, 33%, pode utilizar, mas aí a massa vai ficar um pouco mais macia, tá? Com chocolate 70%, ele fica mais sequinho depois. Misturamos, vamos acrescentar 200 ml de água morna. Vai jogando aí na sua batedeira que ela vai ajudar a dissolver o nosso cacau. Agora que tá tudo bem homogêneo, nós vamos acrescentar a farinha de trigo e o fermento em pó, tá? Aqui eu estou utilizando 240 gramas de farinha de trigo. Junto com essa farinha de trigo aqui, eu já vou jogar o meu fermento, tá? Aqui eu estou utilizando 20 gramas de fermento em pó. Vamos misturar, vou dar uma misturadinha à mão. Para ficar bem homogêneo, vou ligar o meu fouet aqui na batedeira rapidão, gente. Não é pra gente bater isso não, tá? Só para ficar bem homogêneo. Ficou homogêneo, nossa massa está prontinha. Só distribuir nas formas e levar para assar. Essa massa eu gosto de distribuir ela em 2 ou em 3 formas de 15 centímetros, tá? De 15 centímetros. Se você for fazer um bolo maior, você pode colocar uma massa só numa forma de 25 centímetros por aí. Eu gosto de fazer os discos menores, então vou utilizar aqui 2 formas de 15 centímetros, levar para assar em forno médio pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. E essa é a nossa massa, a textura da nossa massa. Ela fica uma massa incrível, 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 super estruturada, tá? Daquelas que você pode jogar sua caldinha aqui, molhar à vontade, deixar o seu bolo bem úmido, que ela não vai rachar, não vai quebrar, não vai perder a estrutura. Eu sou, assim, simplesmente apaixonada nessa massa. E eu vou mostrar para vocês agora a textura dessa massa no bolo bem molhadinha, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com aquelas massas que molha e fica aquela coisa macenta, aquela coisa pesada na boca. Então, olha a textura dessa massa, pode molhar sem medo que o negócio é surpreendente. E com essa mesma massa, você pode também fazer bolo de vó, tá? Você pode usar essa massa nas formas de furo, né, convencionais, formas retangulares e jogar sua calda diretamente no bolo antes de desenformar, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês que eu também fiz essa massa numa forma de furo central, que depois ela fica, gente, ela fica muito úmida, muito gostosa. Mas tem o segredinho, tá? Acompanhe aí, tem um segredinho para você conseguir desenformar esse bolo depois de você jogar a calda nele. Vai cheio. Vamos distribuir nossa massa numa forma devidamente untada, tá? Aqui eu estou utilizando um desmoldante de qualidade, porque minha forma é bem decorada. E depois que o bolo assar, a gente ainda vai jogar uma calda quente nesse bolo, né? Para ele sugar toda a nossa calda. Então é importante um desmoldante bom para a gente conseguir desenformar o bolo. Além disso, a gente tira o bolo do forno, a gente já joga a nossa calda. Porque o meu bolo tem que estar morno, minha calda tem que estar morna. Eu não posso dar um choque térmico no meu bolo, porque senão a gente vai rachar esse bolo, tá? Então, bolo morno, tirou do forno, já coloca a caldinha que a gente faz no fogo também. Vou colocar a receita dessa calda na legenda aqui do vídeo. Você vai jogar a calda no bolo, vai aguardar 15 minutos e já desenforma. O segredo é a gente desenformar esse bolo ainda quente. Ó a fumacinha saindo. Ele sai inteirinho da forma. Se esperar esfriar,
Você não vai conseguir desenformar ele inteiro. E agora um bônus para quem está assistindo esse vídeo é o brigadeiro. Vamos colocar 50 gramas de manteiga, uma caixa de leite condensado e 150 gramas de achocolatado. Qualquer achocolatado que vocês usarem e o que vocês gostarem, Toddy, Nescau, outra marca de achocolatado que vocês quiserem, tá? Mistura bem. Vamos colocar 400 gramas de creme de leite. Gente, mistura, vamos ligar o fogo para nossa mistura aquecer. Quando ela estiver quentinha, a gente vai acrescentar 100 gramas de chocolate meio amargo. Vai mexendo sempre, tá, gente? Porque mesmo quando a panela tá aquecendo, o nosso brigadeiro começa a aquecer, se a gente não mexer, ele vai queimar no fundo. Então, vamos mexendo sempre com uma espátula. Acrescentar mais 100 gramas de chocolate meio amargo. Vamos misturar sempre, tá? Quem tiver panelinha aí mexedora, pode fazer na panelinha mexedora. Quem não tem, vai aqui no bracinho mesmo, tá? Mexendo sempre em fogo médio para baixo, até ele atingir o ponto de cair em blocos, tá? Então, ele começa a ferver, olha como muda a textura. A gente vai cozinhar até chegar nesse ponto, ó. Ele vai descer fino, depois ele cai em bloquinhos, olha. Que na medida que ele esfriar, ele vai atingir a textura. E para fazer essa decoração em pétalas, né? Aqui eu tô usando a forma decorada, então vou fazer 2 camadas de pétalas. Mas para fazer essa decoração em pétalas, você utiliza o seu brigadeiro morno. Se deixar esfriar, o brigadeiro vai ficar duro, a gente não vai conseguir. Esse mesmo brigadeiro, nessa mesma textura, eu utilizo ele como recheio. Então, se você deixar esfriar, não precisa desesperar. Só misturar um pouquinho com creme de leite para deixar ele um pouquinho mais fino e ele atingir essa textura para a gente conseguir colocar na colher e ele dar esse finco, né? Criar essa risquinha aí no meio com a colher. Esse efeito, gente, nada mais é do que colocar a colherzinha viradinha de lado, deixar o brigadeiro escorrer e puxar para dentro, que ele vai criando esse risquinho no meio do brigadeiro. E para ficar esse efeito lindo, você vai colocando um em cima do outro que fica tipo pétalas mesmo. Olha, fica um girassol, a coisa mais linda, uma rosa linda, linda, linda. Enche no meio com brigadeiro um pouco mais mole, né, para ficar mais vulcão. E é só você decorar. Eu coloquei uns granuladinhos e um moranguinho e ficou lindo, lindo, lindo. Lembrando que esse mesmo brigadeiro, eu utilizei ele como recheio do bolo, tá? Então, esse brigadeiro, ele atinge o ponto de recheio. Então, para fazer essa textura em volta, né, é brigadeiro em ponto de recheio, mas ele morno para dar o caimento. Se esperar endurecer, ele não vai dar esse caimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no meu canal. E fiquem ligadinhos aqui, porque já tem aqui no canal o vídeo dessa ganache espatulada aí perfeito. Tem agora o vídeo dessa massa maravilhosa que fica aí, esse bolo super molhadinho. E eu vou jogar logo em seguida agora os recheios desse bolo. Então você vai conseguir fazer esse bolo completo aqui comigo no canal. Aguardo vocês aqui para o nosso próximo vídeo.